Bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, 6 de maio. Agora são 10 horas e 30 minutos. Iniciamos mais uma transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura, pela TV Câmara de Rio Preto e também pela Rádio Educativa FM. Essa é uma ação conjunta das Secretarias de Saúde e de Comunicação que tem como objetivo atualizar a população de Rio Preto sobre as medidas de combate, controle e prevenção à pandemia de coronavírus. Hoje, quem vai nos atualizar sobre os dados é o assessor especial da Secretaria de Saúde, Dr. André Baitello. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom, iniciando então, o número de casos no município de Rio Preto, casos confirmados, nós tivemos um aumento de 159 para 181 casos confirmados. Nós temos hoje 1.901 pacientes testados e 181 confirmados. Desses 181 casos confirmados, nós temos 10 óbitos, né, o que dá um percentual de 5,52%, de recuperados de 59 pacientes, desses que têm síndrome respiratória grave, profissionais de saúde, 67 casos, e graças ao projeto Sentinela, a gente passou a testar mais pacientes no município de Rio Preto. E nós temos 47 casos positivos do projeto Sentinela. Então, só lembrando, nesse projeto são testados pacientes com síndrome gripal leve que procuram as unidades de saúde do município. Além disso, nós passamos a ter também os testes rápidos, que são feitos agora pela iniciativa privada, né? São 16 casos positivos, então, nessa amostragem que nós estamos fazendo. O total de pacientes atendidos com síndrome gripal até o presente momento no município é de 3.301 casos atendidos com síndrome gripal ou síndrome respiratória, né? O coeficiente de incidência dos casos hoje é de 39 casos para cada 100 mil habitantes no município de Rio Preto, né? Esse índice é inferior ao índice estadual e ao índice nacional, mas a gente vem observando um aumento progressivo, principalmente ao longo dos últimos dias. Pode passar. Aqui a gente está vendo a curva, né? Essa curva é o número de casos acumulados e a gente tem uma inclinação da curva, né? Ela fica mais com uma tendência mais vertical, principalmente a partir do momento que se abriu o projeto Sentinela. Então, ou seja, a gente passou a ter uma nova ótica aí, porque a gente passa a enxergar pacientes com síndrome gripal leve que são positivos para o Covid. Só lembrando que até então os exames preconizados pelo Ministério da Saúde eram somente para pacientes com síndrome respiratória aguda grave, que significa que esses pacientes têm dificuldade respiratória e são internados nos hospitais de referência. Próximo. Quanto ao número de óbitos por Covid, nós passamos para 10 óbitos. 10 pessoas, então, faleceram relacionados ao coronavírus. Desse total de óbitos, a gente observa ali no gráfico, 8 óbitos são em pessoas com mais de 60 anos e 7 são com mais de 70 anos. Ou seja, existe um claro predomínio de mortalidade nas pessoas idosas, principalmente a partir dos 70 anos. Próximo. Quanto à síndrome respiratória aguda grave, e aí, nesse caso, a gente tem não só os pacientes de Covid, mas outras doenças respiratórias. E é importante lembrar que, nesse período do ano, historicamente, a gente tem um aumento do número de casos
de doença respiratória aguda grave, de dificuldade respiratória que levam os pacientes para a internação. Então, nos meses de maio, junho e julho, ao longo dos últimos anos, nós observamos um aumento do número de casos de doença respiratória e doença respiratória que levam as pessoas à internação e aumento do número de óbitos. Então, é justamente nesse período que aumentam esses casos. E, provavelmente, nós vamos ter também um aumento no número de Covid, né? Como causa dessa síndrome respiratória também. Então, hoje a gente tem 51 pacientes internados, até ontem houve um aumento, então a gente estava com uma casa de 25, 30 pacientes nas últimas semanas e na última semana houve um aumento no número de casos. Só lembrando que, apesar desse aumento, a nossa capacidade de atendimento é muito maior do que essa. Então, o município está preparado para esse aumento, né, com uma taxa de ocupação que hoje está ao redor de 10% até 25%. Então, a nossa taxa de ocupação ainda é bastante confortável. E a gente tem 38 pacientes em enfermaria e 13 pacientes em UTI. Né? Esse é o número hoje com essa taxa de ocupação. Tá? Então, a situação do município mostra um aumento do número de casos, vem aumentando, então, os casos de Covid, né? Uma parte disso se deve ao projeto Sentinela, mas a gente também percebeu que no percentual de exames positivos também houve um aumento. Hoje esse percentual gira ao redor de 12%, e era inferior a 10% até umas semanas atrás. Então, graças ao projeto Sentinela e ao percentual de casos positivos nos exames que vem sendo realizado, houve esse aumento no número de casos. O número de pacientes também internados aumentou, né? Mas tudo dentro de uma taxa de ocupação bastante confortável ainda no município de Rio Preto. Doutor, nós passamos agora então às perguntas. Vamos começar com perguntas que vieram dos internautas que costumam acompanhar a nossa transmissão. Uma dúvida recorrente entre eles é a partir de qual idade as crianças podem e devem utilizar a máscara? Olha, Ademir, o que a gente orienta é que se a criança tem o discernimento de fazer o uso da máscara adequadamente, que ela possa usar. Não existe uma idade definitiva, depende muito de como a criança consegue usar a máscara de uma forma adequada, ou seja, não ficar colocando a mão na máscara, né, sabendo que deve retirar somente durante as refeições. Então, quer dizer, depende muito de como a gente consegue orientar essa criança e ela vai seguir isso. Outra pergunta que tem se repetido é em relação se há o risco de ocorrer em Rio Preto o chamado lockdown, que é o fechamento total da cidade, inclusive impedindo a circulação de pessoas. Olha, no momento não, né? O fechamento total está afastado no presente momento. Só lembrando que é muito imprevisível o que vai acontecer nas próximas semanas, tá? A gente tem uma perspectiva de aumento e a gente acredita que isso realmente vai acontecer. Então, nós vamos ter um aumento do Covid e provavelmente um aumento das outras doenças respiratórias. Então, mas o lockdown hoje está afastado. Temos também uma pergunta do jornalista Milton Rodrigues. Ele afirma que é muito comum ver as pessoas do grupo de risco, principalmente os idosos, varrendo calçadas. Ele quer saber se essa atitude gera um risco de contaminação e se dá para fazer essa limpeza utilizando as máscaras. Olha, a orientação sempre para os idosos, nós vimos aí, eles são o grupo de risco maior para mortalidade, né? Que o objetivo final de tudo isso é a gente procurar reduzir os óbitos, reduzir pacientes graves. Toda vez que a pessoa sai de casa, ela corre um risco maior. Então, é possível fazer a limpeza com máscara? É possível, mas a orientação é se você tiver outra pessoa que possa fazer isso, né, peça para outra pessoa fazer. É melhor que os idosos fiquem dentro de casa. As máscaras auxiliam, evitam a contaminação?
auxiliam, né? Mas elas não garantem que o indivíduo não vai ser contaminado. Então, quando o idoso sair para fora de casa, é importante que ele evite o contato com outras pessoas. Bom, daqui a pouco a gente continua com as respostas do Dr. Baitello e antes vamos fazer um esclarecimento, porque temos recebido bastante perguntas em relação à verba do governo federal, verba emergencial para a saúde. A Prefeitura emitiu nota esclarecendo, com atualização hoje de manhã, que esse projeto foi aprovado na Câmara, mas com alterações. Por conta disso, ele volta ao Senado e só depois de ser aprovado no Senado que ele segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E só então será liberado esse valor de 51 milhões, mas em parcelas. Esse dinheiro virá para o município parcelado. Esse programa também vai especificar como será a aplicação desses recursos. Então, a definição é do Ministério da Saúde, do governo federal. E agora a gente segue com algumas outras perguntas elaboradas pela nossa produção, tem a ver aí principalmente com a questão da prevenção. A partir de amanhã, um decreto do governo do Estado torna obrigatório o uso de máscaras por todas as pessoas, que também tem que ser, obviamente, cumprido em São José do Rio Preto. O senhor está otimista em relação à adesão da população a esse uso de máscara? Olha, nesse primeiro momento, o município cabe orientar e recomendar que se utilizem as máscaras, né? É importante o uso no transporte urbano. A gente sabe que um local frequente de contaminação é a aglomeração e o transporte urbano é um local para isso, né? E a gente percebe que o munícipe de São José do Rio Preto vem aderindo fortemente ao uso das máscaras e a gente recomenda que sejam usadas as máscaras toda vez que o indivíduo sair de casa hoje, tá? Outra preocupação que é recorrente é em relação aos EPIs dos profissionais da saúde. Em Rio Preto, esses profissionais estão recebendo esses equipamentos? Os profissionais estão recebendo todos os equipamentos de EPI. O município se preocupou já há várias semanas com a compra desses materiais, então máscaras, luvas, capotes, gorros, propés, né? E a gente vem, então, conseguindo manter todos os profissionais em uso dos equipamentos de proteção. Doutor, agradeço os esclarecimentos e gostaria de abrir o espaço para o senhor deixar um recado para a população que nos acompanha em relação aos próximos dias, como agir. Tá. Bom, queria também agradecer aos profissionais de saúde, porque nós estamos lutando aí para controlar essa doença e principalmente para atender a população. Nas próximas semanas, como a gente vem com o nosso projeto Sentinela, a expectativa é que o número de casos vai aumentar. Juntamente, o que a gente vem observando na testagem é que o número de casos, percentual de casos positivos vem aumentando também. Então, nas próximas semanas, a gente vai continuar tendo um aumento do número de casos. As nossas taxas vão diminuir, taxa de mortalidade, taxa de casos novos, de casos novos, nós vamos continuar aumentando. Mas isso indica que o município de Rio Preto vem testando muito mais. Ou seja, nós estamos agora com um retrato muito mais fiel do que está acontecendo, retratando com um retrato mais adequado do que vem acontecendo no município, porém o número de casos vai continuar aumentando e a gente agora tem que ficar atento, alerta, preparado para o número de casos de internação e número de casos de UTI. Obrigado, doutor, pelas informações. E após esse importante alerta do doutor Baitello, nós encerramos essa transmissão ao vivo. Lembrando que o vídeo ficará disponível no canal do YouTube e também no portal da Prefeitura, onde foi criada uma página especial com esclarecimentos sobre a pandemia. Um ótimo dia a todos.